isso aí. É isso mesmo, pessoal. Isso mesmo que vocês leram. Hoje o vídeo é um pouco triste. É um vídeo que comprova o selo de garantia capivaresca. E foi o dia em que eu quase ganhei de um mestre internacional. O famoso perdi, mas estava ganho. Vamos ver essa partida que ocorreu no Amador, subi 2.300, foi em Fortaleza neste ano. E o mestre internacional que eu joguei contra foi o Silvio Cunha. Uau! Então vamos ver aqui a partida, que foi assim uma pancadaria, uma humilhação do Stockfish, falando: você errou, você é capivara, não jogue aí, você cometeu um erro. É a partida inteira, parece que a cada lance que eu faço tá errado. Stockfish meteu a mão na minha cara sem dó nem piedade. Bora lá pra ver como é que foi o decorrer dessa partida, pra você ver as lapadas que o Stockfish deu em mim. Roda a vinheta! Bora lá, né? Bora lá ver como é que foi essa partida contra o mestre internacional Silvio Cunha. Vamos lá. Eu estava de brancas e ele de negras. Cavalo F3, cavalo F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque, roque. Até então, variante simétrica da hatch. C4 e ele D5. Pronto. Já não sabia mais o que fazer, porque eu tava na variante simétrica, era para você ter jogado C5, não D5. Pronto, já não sei mais o que fazer. Começou o quê? Capivarada. Começou a capivarar. Então vamos lá. E3. Um lance horroroso de feio. E vou mostrar o porquê. Esse lance simplesmente permite o D tomar C4. E aí você, mas eu jogo aqui dama 4, vou recuperar o peão. Ele, não vai não. Bispo F5, se eu tomo o peão, olha lá o bispão em D3, dando o duplo e pegando a torre. Então eu sou obrigado a jogar cavalo E1 para segurar esse bispo, e aproveito, já crio uma ameaça ali, bispo em B7, ele joga C6 para não efetivar essa ameaça, né, do bispo B7 para fechar a diagonal. E dama toma C4, E5, D3, enfim, eu fico numa posição bem restringida. Só por eu não ter jogado o danado do D4 ao invés de E3. Vou voltar aqui de uma vez. E3 foi um lance bem ruim, era para eu ter jogado D4 direto. Errei já na abertura, já no início. E era para eu ter jogado D4, aí seguiria normalzinho, né? Muita gente já deve conhecer essa linha. Mas aí, depois do meu E3, Silvio jogou C6, me dando mais uma oportunidade, né? Ele é generoso, falou: Felipe, acerte o lance, pelo amor de Deus, me faça jogar uma partida decente, não faça essas capivaradas. Aí eu falo: não, vou capivarar de novo, vou fazer lance duvidoso, porque é meu estilo de jogo. Ser imprevisível, o cara nunca sabe o que eu vou fazer. Aqui de novo o lance era D4, né, para seguir naquela posição. E aqui ele também interrogou com cavalo BD7, né, que o melhor seria tomar, e aí seguiria numa posição mais ou menos assim: B3, bispo F5, B toma C4, aí o bispão entra. Enfim, uma posição bem constrangedora para as brancas, certo? Então, vou voltar aqui. Cavalo BD7, dele interroga por conta disso, né? Mas peixe é peixe, né? E aí, nessa situação, eu consertei meu erro. C toma D5, C toma D5, D4. Finalmente, Felipe, finalmente jogou o D4.
cavalo B6, cavalo E5, bispo E6, B3, controlando as casas do cavalo, cavalo F, D7, e eu já fui violento, nervoso, F4, bruto, mas mantendo a consistência de lances duvidosos. Aqui o melhor era simplesmente voltar, cavalo D3, né? Cavalo D3, eita, olha o spoiler, torre C8 e vai seguindo o jogo, certo? Mas aí com o meu F4, ele jogou F6, e aí acabou criando algumas debilidades que eu procurei explorar na sequência. Daí, com F6, ele me obrigou, né, a acertar o lance, daquele jeito, né? Felipe, faça os lances certos. Eu não, vou fazer esse outro. Aí ele insiste, aí ele vai lá, se debilita só para eu fazer o lance certo. Aí eu, tá bom, vou jogar então. Joguei o cavalo D3, torre C8, ameaçou meu cavalo bispo B2, bispo F7 para tentar desobstruir a posição dele, e F5. Esse F5 talvez não tenha sido, apesar de não estar marcado aí, eu achei a ideia interessante, mas parece que tinha coisa melhor aí para fazer. Deixa eu ver o que o computador sugere agora. Não, o segundo lance que ele sugere é F5, então tá bom. Primeiro é A4, então se o segundo lance é F5, tá bom, olha aí, sou quase um GM. F5, ele seguiu com G toma F5, torre toma F5, E6, torre F2, já que é para voltar, vamos voltar já preparando para dobrar, né, e já protegendo o bispo de B2 por alguma ameaça, e sei lá, do futuro, né. Torre E8. Torre E8 eu já vi ali o padrãozinho e falei, é aqui. E joguei o danado cavalo B5. Ao invés de se defender, vamos dizer assim, ele contra-atacou. Ah, você vai pegar minha torre? Pois eu pego a sua ali, cravando e recuperando minha qualidade. Só que tem um intermediáriozinho. Dama G4 cheque. Ele jogou rei H8 e eu discretamente joguei cavalo D6. Eu, putz, que pena, ó, ameacei a torre, ceguei a minha. Mas eu estou ameaçando simplesmente, caso ele invente, cavalo toma F7, checkmate. É claro que ele ia ver um negócio desse, né? E aí ele jogou dama E7. Tomei em C8, ele tomou em C8, joguei dama F3, bispo G6, cavalo F4, melhorando um pouquinho a posição do meu cavalo. Ele jogou A5, e aí eu, para evitar qualquer coisa que ele tente fazer, joguei A4, não era necessário, tá? Aqui, por exemplo, o computador já dá o cavalo toma G6, mas olha, de novo, o segundo lance da máquina é o A4. Então não sou tão capivara assim, né? A4, bispo toma F4. E aqui vem um negócio, aquela história, não sei se vocês já ouviram a expressão ver chifre na cabeça de cavalo, ver pelo em ovo, se bem que, né? Mas, enfim, comecei a ter delírios nessa posição. Por quê? Qual era a minha preocupação? Minha vontade era tomar F4, só que eu fiquei preocupado com o lance dele. Por que esse toma F4? Para a dama voltar a defender B3, veja que B3 antes era um ponto débil e de difícil defesa, né? Não tem muito como eu defender o peão de B3, caso ele entre com a dama aqui em B4. Então a minha intenção era tomar F4 realmente com esse lance, para agora mudar o alvo para E6 e ao mesmo tempo já proteger meu peão débil. Só que aí eu fiquei preocupado, não sei porquê, cálculo falho, né? Na verdade sei porquê.
com esse bispo E4. Deixa eu ver até qual é o lance sugerido. Nem aparece na sugestão do Stockfish, das 3 sugestões. Mas eu estava preocupado com esse lance, porque meu objetivo não é atacar E6. Então ele joga bispo E4, eu, por exemplo, tiro dama para E3. E ele joga F5. Bloqueou a coluna. E se eu invento de tomar esse bispo aqui, ele fica com o peão passado, apoiado, o centro do tabuleiro está fechado, ele está com um par de cavalos. Ok, eu tenho qualidade a mais, mas eu tenho um bispo que não está fazendo muita coisa, né? Então eu fiquei com receio dessa posição. Vou abrir, por exemplo, a casa F5 ou D5 para um dos cavalos dele, e talvez esse peão passado venha a ser um problema no futuro. Só que o que eu não prestei atenção foi que após bispo toma E4, já que eu estava pensando, caso ele jogasse isso, né, podia ser até que ele não jogasse, ele poderia ter visto, né, essa sequência e também não gostado. Temos 2 opções, tomar de D ou tomar de F. Vamos tomar de D primeiro. Tenho simplesmente D5 cheque. E aí, veja a sequência. Rei G8, dos melhores lances. Dama D4. Olha essa dama entrando na posição do mestre internacional Silvio. Toma D5. Dama cheque, dama toma H7, toma F5, e aí seria uma tristeza. Já estaria nessa posição aí com 4,5 pontos de vantagem. Então é uma vantagem que, assim, ganhadora, né? Então vamos voltar aqui. Então não pode tomar com o peão de D, certo? Então vamos ver se pode tomar com o peão de F. Tomando com o peão de F, já leva 4 pontos de vantagem aqui para as brancas. Já leva de outro jeito. Bispo A3, dama G7, F5. Sempre as rupturas. Por exemplo, torre E8, torre A F1. Aí vamos dobrar na coluna e a situação fica também desagradável. Esse bispo ganhou tempo aqui em cima da dama, já aproveitando, controlando a casa de F8, que é uma casa importante depois que abrir a coluna. Então, não seria um problema, né, esse bispo E4 e jogar F5, né? Eu fiquei preocupado à toa. Então, é a questão de trabalhar o cálculo, gente, tá? Então, vamos lá. Então, por isso eu não tomei toma F4, porque eu achei que aquela posição seria inferior para mim. Eu não analisei direito e daí tomei de dama. Veja, minha dama saiu da defesa virtual, né? Daquele peão que eu podia fazer um E4, enfim, ou o tal do toma F4, e aí defender meu B3. E ele joga dama B4, já aproveitando, cutucando na minha debilidade. Mas ó, nessa posição eu já tô com 3 pontos de vantagem, mais de 3 pontos de vantagem. Então é uma posição realmente confortável para as brancas. Eu fiquei muito preocupado com esse peão, mas claro, o Stockfish aqui, ele sabe tudo, né? E ele diz, não se preocupe, Felipe, esse peão ele pode ser capturado. Tanto é que a sequência sugerida para ele, depois desse lance, sugerida por ele, perdão, é bispo A3, dama toma B3, bispo E7 e agora vamos pressionar. F6, bispo F1, bispo agora vai trabalhar por outra diagonal, já que ele está fechado. Cavalo C4, toma. Dama toma C4, dama H6, esse rei está sendo cercado. Dama C3, dobrou as torres na coluna que ainda não está aberta, mas tenha calma. E5 seria um lance, eu não sei se ele faria esse lance, não consigo ver, um lance um pouquinho abrupto assim, né? Violento, lógico, traz de volta a dama para a defesa, né? da posição, mas eu cogitei aqui um lance como um torre G8, como continuação dele, só para a gente poder analisar. Bispo G5, torre G7, H4 e olha agora essa avalanche de peões, dama C8, H5, bispo F7,
torre G2, então seria uma posição um pouquinho claustrofóbica para as negras. Então não seria um problema, eu me preocupei à toa com esse peão de B3. Então vamos voltar quando ele joga dama B4. E aí falei, caramba, vou perder um peão, a dama dele tá entrando, preciso fazer alguma coisa, preciso abrir linhas para eu poder jogar. Meu bispo de casas pretas não tá jogando, preciso ajudar ele a jogar. Meu bispo de casas brancas tá batendo na parede ali. Não tenho coluna aberta para eu trabalhar, ele tá no domínio da coluna, preciso fazer alguma coisa. E aí joguei o danado do E4, que foi impreciso. Porém, apesar de impreciso, ele criou umas dificuldades, umas complicações interessantes. É claro que eu tinha como defender o peão, por exemplo, né? Um torre A3, mas é claro de ver que é bem passivo esse lance, né? Dama E1, bispo F1 e a posição é muito travada, certo? Então vamos voltar aqui com E4. E4, o que foi que aconteceu? Ele tomou o peão, eu tomei o peão de D5, ele tomou de cavalo e eu joguei o melhor lance da posição, dama D6. Ainda estou mantendo ali mais ou menos os 3 pontos de vantagem, apesar de ter perdido esse peão. Então olha como a situação das brancas era realmente confortável. Aqui, depois do meu dama D6, ele jogou cavalo 5B6. Esse lance permitia o bispo tomar B7 e segue uma maluquice de variante lá. Só que eu tava nesse momento apuradíssimo. Na verdade, não tão apurado quanto eu pensava. Ele tinha nesse momento assim uns 10 minutos no relógio e eu tinha 1 minuto, 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Só que o detalhe é que a gente tava jogando uma partida de clássica que tem 30 segundos de acréscimo. Então eu não tinha por que me afobar e fazer um lance no desespero, né? Eu podia parar, pensa direitinho e aí faz o lance. Mas eu ficava muito preocupado quando o tempo estava caindo. Então eu estava voltando, né, a jogar, né? E aí estava ainda com pouca experiência nesses momentos de pouco tempo. E aí comecei a me afobar. Mas veja que mesmo na afobação eu fiz lances que foram bem criativos, poderiam causar muito problema caso ele não tomasse cuidado. D5. D5 que lógico que ele não iria fazer, mas vamos só mostrar. Seria se ele tomasse. É tomar D5. Simplesmente tem mate em 11, se eu não me engano aqui, nessa posição. Felipe, você viu o mate em 11? Não, não vi o mate em 11. Mas eu senti o cheiro dele. Entendeu? Essa situação aqui, bispo toma F6, essa situação me parecia muito confortável e muito promissora, né, para poder prosseguir. Eu ali com 1 minuto no relógio não parei para analisar todas as possibilidades, né, e ver que tinha mate em 11. Não, eu não vi isso, mas eu vi que eu conseguiria complicar o jogo fazendo esse lance. E aí, ele vai bloquear a diagonal, é 5. E eu fiz um lance novamente desesperado, mas que também gera complicação. Torre toma F6, um lance que o Stockfish condenou. Mas veja, ele condenou porque eu tinha um lance muito mais forte para fazer, que eu já chego lá nele. Mas veja, vamos analisar esse lance. É claro, vamos seguir no lógico, né? Se cavalo toma torre, você vê que a barrinha já subiu. Então as brancas já estão ganhas 7 pontos de vantagem. Dama toma F6 cheque, rei G8, dama toma E5. E veja, tá tudo defendido. Olha como tá a situação do rei preto. Par de bispos vai trabalhar
fenomenalmente, peão passado em D, ou seja, tudo a favor. Tanto é que agora já subiu para 10 pontos de vantagem. Então, essa posição, veja, o torre toma F6 foi ruim? Foi. Mas ele gerou, ele precisou calcular, certo? Então, torre toma F6. Aí ele, tá, Felipe, mas você tá dando um bispo aqui. Simplesmente ele toma o bispo, e foi de fato o que ele fez. Dama toma bispo. Ainda assim, sim, deixa eu só voltar, eu falei que ia comentar do lance mais forte, né? O lance que o Stockfish recomenda é torre C1. E aí fica um negocinho bem interessante. Por exemplo, torre toma C1, bispo toma C1, dama cheque, torre, dama D4, cheque, rei H1, dama toma 4, bispo G7, bispo E4 para trocar. Olha a dama ameaçando mate. Troca os bispos, cheque. Vai dando cheque, rei H3 se esconde, dama G6 para segurar o mate. E aí, bispo E5. Sacramenta porque agora tá atacando as duas peças. Cavalo C4 na tentativa do golpezinho, dama toma D7, cavalo toma E3 e eu não posso capturar o cavalo dele de volta, porque tem dama H6 cheque pegando a torre, certo? Mas eu tenho um driblezinho, dama C8 cheque, rei G7, dama toma B7, se ele jogar rei H6 eu já tenho direto torre toma E3, né? Já ocupou a casa da dama. Mas aí ele, vamos supor que ele continue rei F8, dama cheque, rei E7, dama cheque, e aí, pum, tomo de dama. Uma torre a mais. Tá tranquilo para continuar, certo? Então esse era o lance sugerido, torre C1. Só que aí você, tá, Felipe, mas ele não é obrigado a trocar, né? Você joga a torre C1, ele não é obrigado a trocar. Certo, vamos supor, torre G8. Aí ele, bispo H3. Já começa a perturbação. Bispo E8, bispo E6, torre G7, bispo toma E5. E aqui ele não pode tomar de cavalo, porque libera a casa F8 para dama. Dama cheque, torre desce, mate. Não pode tomar de peão pelo mesmo motivo, torre cheque. Cavalo toma, dama toma, enfim, vai levar mate do mesmo jeito. Então é um lance muito forte, vai ter muita pressão agora aqui em F6. Ele não pode tomar o bispo de peça nenhuma, então é bem complicada a posição. Veja, surgiu do torre C1 do Stockfish, certo? Eu não joguei isso. Vamos voltar para o lance que eu joguei. Torre toma F6, né, que foi um lance ruim por conta do lance forte que eu deixei passar. Então é aquele famoso, eu perdi, mas eu tava ganho. Dama tomou B2, né? Tomou o bispo. Dobrei as torres. Mesma ideia, ele continua não podendo tomar aqui. Vamos até ver, conferir. Se cavalo toma torre, vai ter perpétuo, né? Dama toma F6 e igualou a posição, né? E vou ter que ficar satisfeito com perpétuo. Então, mas a intenção, assim, eu tava perdendo tempo, lembra? Então eu tava atrás realmente de um perpétuo. Eu tava caçando isso. Era essa a minha intenção. Porque eu não tinha tempo para raciocinar e continuar a partida, né? Então eu falei, não, vou procurar um perpétuo aqui. E esse torre F6 veio com essa ideia do perpétuo. Certo? Então, torre F1. E aí ele joga de maneira imprecisa e eu deixo passar um perpétuo forçado. Porque aqui seria se ele tomasse minha torre, certo? O perpétuo. E aqui eu deixei passar o lance torre toma G6. Que aí, se H toma G6, dama toma, e como é que ele para o perpétuo aqui da dama? Certo? Aí você, tá, Felipe, mas era só ele não tomar o bispo e tomar a sua dama. E aí ele ficaria perdido. Ficaria perdido porque cairia naquela situação de baculejo dos cavalos. Ninguém se mexe.
Ninguém se mexe, ninguém sai daqui, todo mundo fica quieto e tá levando bispo H3 na sequência. Certo? Então vai cair a casa. Então essa situação, quando ele jogou dama B4, eu deixei passar o torre toma G6, que seria tranquilo para mim. Ou eu ganhava ou eu empatava. Era simples assim. E aí, não me pergunte o que foi que eu vi, porque eu não faço a menor ideia. Aí a pessoa já tá louca lá, desesperada no tempo. Eu já tava lá na casa dos menos de 30 segundos, fazendo lance de qualquer jeito e meti um torre F8. Pra quê, minha gente? O que foi que eu vi? Eu não faço a menor ideia do que foi que eu pensei. Falha técnica aqui no sistema. A câmera parou de funcionar, mas vamos continuar. Já está acabando a partida. E aí, como eu disse, eu não me pergunte o que foi que eu vi. Talvez tenha sido essa questão de... Estou programando já fazer o lance torre F8. Veja que a dama em B2, torre F8 é um lance bom, né? Torre F8, cavalo toma, torre toma e sobra a dama lá dando mate. Então, só que quando ele jogou dama B4, ele acabou com essa ideia. E eu não me toquei que ele estava na diagonal. E aí joguei o danado torre F8 do mesmo jeito. Sem precisar e tendo o torre toma G6, que ou empatava, tinha perpétuo, ou eu ganhava. Torre F8 cheque, aí é só ladeira abaixo. Não tem muito o que dizer depois daqui. Só fui fazendo lance por fazer. E aí teve um momento da troca das damas. Também não precisava trocar as damas, mas também o que mais que eu iria fazer. Aí eu tava só, vamos dizer assim, liberando a raiva, né? Liberando a frustração, fazendo lance só pra relaxar. Porque eu já sabia que aí eu já tava perdido. Não tinha mais o que fazer e não tinha nem como criar dificuldades. Eu não tenho nem peça pra criar. Então... tomou aqui, tomei em B7, ali bispo E8, pronto, tomou o último peão e aí eu abandonei. Certo, pessoal? Então, é isso. Fica a dica de hoje, não se desesperem se vocês estiverem com pouco tempo no clássico, porque vocês têm 30 segundos de acréscimo, então tenha calma, dá para pensar. Antes de fazer o lance, não faça lance por impulso. Antes de fazer o lance, analise. O cara fez alguma coisa contra o seu lance, que impeça a realização do seu lance, que foi o dama B4, E se sim, o que mais? O que ele te liberou para fazer, O torre G6, torre toma G6. Então, assim, ter calma. Se eu tivesse esse discernimento agora, de calma, Felipe, tem 30 segundos, raciocina direito. Talvez eu tivesse visto o torre toma G6. E foi assim que eu deixei passar em momentos que eu estava realmente ganho, Deixei passar, por exemplo, o torre C1, como a gente viu. E também deixei passar o empate com o torre G6. E acabei perdendo a partida. Mas foi uma partida muito boa, apesar do Stockfish me criticar bastante. São lances provocativos, são lances que causam confusão. E a gente tá jogando contra o humano, não tá jogando contra a máquina. Então são lances complicadores, vamos chamar assim, que às vezes pode levar o humano ao erro. Então é isso. Máquina é máquina, ela já sabe tudo, já calcula zilhões de vezes mais rápido que a gente, já entendeu que aquele lance é ruim. Mas às vezes na partida ali, numa situação de desespero ali, pouco tempo, vendo a partida indo embora, pode ser que a pessoa não veja, E é isso. Esse vídeo foi para mostrar a minha linda derrota contra o mestre internacional Silvio Cunha. E ficam essas dicas aí para vocês. Tá certo? Obrigado. E até mais.